dia a todos. Que Jesus possa nos iluminar e nos abençoar. Vamos continuar o estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 12, que fala sobre a excursão de adestramento. Semana passada a Janete passou para nós a visita de André Luiz, de Luciana, de Hipólito, Padre Hipólito, na fundação ali onde Adelaide cuidava até ou bem dizer, agora morava ali, né? Aquela criança, aquele lar onde as crianças eram ensinadas, amparadas, enfim, né? Então, Irene passa as informações para André. E agora a gente continua. Lembrando que André Luiz, naquela ocasião, tinha falado que ele ficou indignado. Falou, mas por que tanto espírito, né? Tanto trabalho espiritual, tanta pessoal, tanto espírito bom trabalhando ali, sendo que em tantas outras áreas ele via que faltava espírito para ajudar, né? E então a gente continuando onde a Janete parou. Observamos os serviços espirituais que se preparavam ante a noite próxima. Aqui ele falando do ponto de vista espiritual da casa, dali do lar. Professoras desencarnadas que reuniam as crianças no momento que elas estavam dormindo para ensinar sobre o bem. Ali, do outro lado, tinham benfeitores diversos. Vocês lembram do livro Mensageiros, né? Que tinha que tinha o pronto atendimento, pronto socorro aqui da casa a casa do Isidoro, né? E da Isabel, né? Isabel, que eles amparavam e tinham aqui como se fosse aquela casa deles aqui na terra, era como se fosse um pronto-socorro dos espíritos, né? Aqui na crosta. Da mesma forma funcionava o lar onde Adelaide estava, porque lá benfeitores diversos buscavam por ali irmãos para experiências e dádivas preciosas, ensinamentos, enfim, informações pro plano espiritual. Pessoas encarnadas iam ali, pessoas, mentores chegavam ali para pegar esses espíritos durante o sono, para irem instruir, enfim, né? Conversar. E aí ele fala que nesse momento ele mudou a forma como ele estava vendo aquele lar. Ele já não via que aquele monte de trabalhador era, vamos dizer assim, né? Era exagerado porque ele viu o tanto de trabalho que tinha naquela casa. Enxergando naquele instituto a abençoada escola de espiritualidade superior, pelo desejo, né, pelo ensejo de semeadura, porque a semeadura divina que proporcionava aos missionários de luz. Da forma como tinha tanto amparo ali, da forma como eles podiam colher os benefícios, realmente merecia toda a atenção da espiritualidade aquele lugar, né? Trazia muita luz para o ambiente ou para a população, para a sociedade de uma maneira geral. Então, era por isso que tinha tanto amparo. Passado um bom tempo, já era noite fechada, ele fala, né? Já estava bem tarde da noite. Assistente Jerônimo convocou-nos para o serviço. Todo mundo, ali os três, né, a Luciana, Padre Hipólito, André Luiz e Irene, entra no quarto de Adelaide e ele já fala para eles, né, ó. Irene se colocou à disposição para ajudar em alguma coisa. E aí então ele fala, o assistente Jerônimo fala lá, Irene, Luciana vão até a casa da irmã Albina para trazê-la até aqui. O
André Luiz e Padre Hipólito vai até a casa de Fábio, Cavalcante e Dimas. E dali eles se reuniam na casa da Adelaide, ali na casa da Adelaide, no instituto ali, né? E dali eles iriam para a casa transitória Fabiano. André Luiz fala assim, que utilizando a volitação com habilidade, né, bem, o Padre Hipólito perguntou para o André Luiz, bem-humorado, já participou de serviço como o de hoje? Nunca. É fácil, ele falou assim. Os que se aproximam do desencarne, por doenças prolongadas, muito tempo na cama, normalmente se saem, né, do corpo, ausentam do corpo em ação quase mecânica. Já está bem mais fácil, né, se desligar o espírito do corpo. Os familiares terrestres, também cansados, né, de ficar muito tempo acordado, tudo fazem para rodear o enfermo do silêncio, do cuidado, né? E de descansar um pouquinho, né? Por isso, dessa forma, é fácil afastá-los do corpo, afastá-los para a tarefa de preparação. Normalmente, esses espíritos estão um pouco hesitantes, né? Um pouco receosos, enfraquecidos, semi-inconsciente. Mas o passe, né, o auxílio magnético que a gente vai dar para eles, resolve esse problema rapidinho. Vamos conservarmos-nos nas extremidades, para quando eles forem volitar, né? Volitarão conosco sem maiores impedimentos. Ou seja, eles iam ficar no meio e os dois, que já tinham, o Padre Hipólito e André Luiz, seguravam na mão deles e eles conseguiriam levá-los, volitar com eles. Recebi a explicação com interesse e em breve tempo penetrávamos na modesta casa de Dimas. Aliviado por injeção repousante, não encontramos dificuldade em subtraí-lo das atenções dos parentes. Rapidinho, né? Ele tinha tomado um calmante ali, né? Então, pegou o menino e já conseguiu rapidinho deslocar com ele. Ó, meus amigos, o Dimas fala, né, a hora que ele já nota a presença dos espíritos. Será hoje o meu fim? Como tenho suspirado pela libertação. Quando o espírito é consciente, olha que beleza, né? Mais fácil. Entende, já encontra, viu que é desencarnado, já não oferece muita resistência, né? Não, meu caro, é preciso tolerar um pouco mais. O descanso, porém, não vai demorar muito. Venha conosco, não temos tempo a perder. O ex-sacerdote, né, o Padre Hipólito, recomendou-me ficar na frente, né, tomar a dianteira, e de mãos dadas os três rumamos para o Rio de Janeiro, né, que eles estavam numa cidade ali próxima e estavam indo, depois ia para o Rio de Janeiro buscar Fábio. Não sei se vocês lembram, o Fábio é aquele que era espiritualizado, espiritualista e tudo mais. O Dimas estava legal, o Fábio estava muito melhor, né? O Cavalcante estava meio complicado a situação dele, que ele estava bem irritado e tal. E a Adelaide nem se fala, né? A Adelaide era um espírito bem tranquilo. E a Albina, que era aquela moça, aquela senhora evangélica, né? Estava também sossegada, também estava numa boa. Então aí eles foram na moradia lá em busca de Fábio, lá no Rio de Janeiro. Não se registraram obstáculo e em reduzido instante, né, em pouquinho tempo, ele já tinha pego o Fábio, porque o Fábio estava também tranquilo. O companheiro ligou-se prazeroso à pequenina caravana e ia tomar o caminho do hospital. Olha como que é a inexperiência. André Luiz tinha visto, no capítulo anterior a gente viu lá, né? O Cavalcante estava não estava bom, né? Não estava legal. E ele já estava indo lá para resolver o negócio e tal, sem ponderar.
Só que Padre Hipólito, experimentado naquele tipo de trabalho, ele já falou: não convém conduzir todos de uma vez. Com certeza o Padre Hipólito já sabia que Cavalcante ia dar mais trabalho. Então fala, ó, deixa ele, vamos levar os dois primeiro, depois a gente volta para o Cavalcante sozinho. Ó, Cavalcante permanece em grave desequilíbrio, exigindo cooperação mais substancial. Por isso, vamos buscá-lo na segunda viagem. André Luiz lembrou daquilo, como que ele estava, falou, é verdade, né? Tem que, é isso mesmo. Chegou na casa da Adelaide, Luciana, Irene e a Albina já estavam lá. Todo mundo, a Albina desencarnada, para os trabalhos preparatórios. Deixou, sem perda de tempo, voltou para o hospital, né, para a casa de saúde, em busca de Cavalcante. Ah, Hipólito adivinhara. O doente mostrava-se muito aflito. Bonifácio, que era o mentor dele, que estava auxiliando lá, que estava tentando dar uma ajudada, cooperava devotadamente conosco para desprendê-lo temporariamente do corpo oprimido. Olha como que estava ele, né? Ó. O enfermo, no entanto, se deixara tomar pelas horríveis impressões para todos nós, hein? Para todos nós. Horríveis impressões do medo. Medo é um negócio que atrapalha demais a nossa vida. Por quê? O que é o medo? Se não, no fundo, a falta de fé. De tudo. De tudo. O receio que a gente tem que estar vigilante? Sim. Mas o medo é aquela coisa que nos impede de continuar. E isso faz com que nós denotemos a nossa falta de fé. E esse medo dificultava os melhores esforços da caravana ali dos três, tanto Bonifácio, André Luiz e o Padre Hipólito. Após trabalho gigante, ingente, de magnetização do corpo do menino ali, do rapaz, e em seguida, e além do passe, ministração, né, dá alguns agentes anestesiantes destinado a propiciar-lhe brando sono, retiramos-lo do corpo, tirou o Fábio do corpo, que permaneceu sob os cuidados de Bonifácio, o corpo. Pergunta, por quê? Por que Bonifácio tinha que ficar ali do lado do corpo de Fábio, para amparar ele ali? Qual que é o problema? Que era a situação ali? Isso André Luiz não fala, e nós também não vamos se atrever aqui em comentar alguma coisa que a gente também não imagina, mas é algo interessante de saber. O espírito se afastou do corpo e ficou alguém vigilante ali no corpo físico dele ali, talvez pelo lugar de estar no hospital, a gente não sabe, né? Mas ficou alguém ali para cuidar daquele corpo, vamos pegar entre aspas, né? Aquele corpo sem espírito, cuidando de lá para nada acontecer com ele. Eram minutos rápidos, voltamos com a aquiescência, né, com a confirmação de Jerônimo. Alguns amigos dos enfermos acompanhar-nos iam à casa transitória. Então o assistente Jerônimo deixou. Falou assim, alguns amigos dos mentores, amigos próximos, vai poder acompanhar junto com os 4 ali, né, com 5, né, com os 5, junto com a Adelaide, junto com os 5 que iam desencarnar, ia poder ir amigos, né, pessoas ali desencarnados junto com eles. Dos 5 doentes, Adelaide e Fábio, Adelaide, a que morava ali na casinha das crianças, e o Fábio, espírita também, convicto e totalmente tranquilo naquela situação, eram os únicos que revelavam consciência mais nítida da situação. Os demais titubeavam enfraquecidos, né? Baldos de noção clara do que ocorria. Não conseguia saber certinho o que estava acontecendo. O assistente, antes de começar ali, Jerônimo faz uma volta ali de corrente magnética, um laço, enrola eles ali, todos os espíritos ali mentalmente, tá? Tomando posição guiadora.
Jerônimo foi na frente, com eles ali, cercado por um halo mental para todos aqueles irmãos que estavam ali. Cada irmão encarnado localizava entre 2 de nós outros. Ou seja, se tinha 5 desencarnando, tinha 10 para volitar desencarnado. 1 em cada mão de cada um que ia desencarnar. Almas libertas do plano físico, mais experimentadas no campo espiritual. Esses 2 que estavam dando a mão, para voar certinho, para volitar certinho. De mãos dadas para troca de energia em assistência mútua, utilizamos intensivamente a volitação, ganhando alturas. Paro aqui por um ponto. Dar a mão. Dar a mão, ela é extremamente importante para a corrente energética, né? Para conseguir volitar, né? Porém, para esses espíritos, né? André Luiz não precisava de mão dada para volitar. Às vezes a gente quer aquela oração, né? E põe a mão numa no outro e tal, para aumentar a energia. Isso daí as pessoas... O Padre Hipólito, Jerônimo, não precisava dar a mão para ninguém para voar. Qual que é a nossa posição? Quem que a gente quer ser? Quer ser aquele que precisa de ter a mão de alguém para a gente conseguir voar, volitar? Ou a gente precisa estar na posição de ciente de nós mesmos e a gente conseguir fazer o nosso serviço, né? Isso daí é só um adendo, não tem nada a ver com a lição, é só para a gente refletir, né? Porque a gente tem que ser autossuficiente, colocar de uma forma, a gente conseguir ter condição, a estrutura mental suficiente para que a gente possa alçar voos sozinhos, né? É lógico que sempre tem alguém para nos dar a mão se a gente precisa, né? Mas o máximo possível a gente correr sozinho, né? Fazer por onde, bem dizer, né? Adelaide Fábio, um pouco mais habituado ao desdobramento, assumir a discreta atitude de observação, né? Lá voando, lá, observação e silêncio. Os outros, porém, comentavam o acontecimento em gritos, né? Deslumbrados. Ó grande Deus, falava Albina, estaremos nós no glorioso carro de Elias? Dai-me força, ó Pai de misericórdia, falava Cavalcante. Falta-me a confissão geral, ainda não recebi o viático, né, que é a extrema-unção ali, né, para dar para o moribundo ali, que o padre precisa dar ali, no caso do católico. Ó, não me deixes enfrentar vossos juízos com a consciência mergulhada no mal. Suas rogativas sensibilizavam-nos o coração. Dimas balbuciava exclamações que a gente não conseguia entender entre o assombro e a inquietude. Atravessada a região estratosférica, a ionosfera surgia-nos à vista, apresentando enorme diferença por causa do afluxo intenso dos raios cósmicos em combinações com as emanações lunares. Para a gente ter uma ideia, a atmosfera, sendo dividida em várias camadas, a primeira camada que nós temos aqui da atmosfera chama troposfera. A troposfera, ela vem daqui do chão nosso até 12 quilômetros de altura. A estratosfera, que é a primeira, que ele falou que estava saindo da estratosfera e indo para a ionosfera, a estratosfera é de 12 quilômetros de altura para 50 quilômetros de altura. A mesosfera, rapaz, é difícil encontrar, porque ionosfera não se fala, mas é mesosfera agora, tá? Então, a mesosfera ou ionosfera, que é o mesmo local, ela, porque a questão desses que ele fala aqui dos raios solares, né? Enfim, que aqui começa a atingir a camada, enfim, algo que eu não compreendo, que eu não sei muito bem, então não vamos entrar nesse detalhe.
Então a estratosfera até 50 quilômetros. A ionosfera, que é a mesosfera, é de 50 a 80 quilômetros de altura. Depois da mesosfera vem a termosfera, que é 800 a 700 quilômetros, até chegar na exosfera, que é 700 quilômetros até 190 mil quilômetros. Ou 190 quilômetros, né? Mas acho que é 190 mil mesmo aqui. Bom, por que eu quis dar essa dimensão? A gente vê, ao longo dos livros do Nosso Lar, do Mensageiros, enfim, André Luiz, no Mensageiros, por exemplo, ele desce a pé. Vocês lembram? Que ele desce, eles pegam uma estrada de terra, tem a rodovia que vai do Nosso Lar para a terra. Isso aí é nomenclatura aqui só para didático, tá, gente? Tem um caminho facinho que chega para a terra. Só que ele, porque o Aniceto, né? Aniceto quer ensinar ele alguma coisa, que eles enxerguem, vejam algumas coisas, eles vão pela estrada de terra, eles vão a pé. Lá eles encontram o posto de socorro do Alfredo, né? Quem acompanhou os estudos aí vai lembrar. E eles vão descendo, depois do posto de socorro até na terra, eles pegam um carro com o Alfredo, anda 3 horas de carro para depois continuar andando para baixo, enfim, né? Aqui nos capítulos anteriores que o Ângelo fez, fala que ela andou lá 1 hora, a casa transitória Fabiano, né? Quando ela foi mudar de lugar, andou 1h30 para cima, não sei, 2h30 de lado, depois desceu, mas não sei quanto. 3h30, 4 horas de viagem, né? Então, só para a gente entender, assim, tentar se localizar o tamanho do negócio que nós estamos falando, da altura que é nosso lar daqui da crosta terrestre, para sair dos raios mentais, que o umbral, né? Onde que é? Porque se eles estão, se a casa transitória Fabiano fica, entre aspas, né, no meio do umbral, né, e eles chegaram na ionosfera, eles estão a 50, 80 quilômetros subindo daqui para cima, vamos dizer, entendeu? Só isso aí não evolui ninguém saber isso, né, mas é só para a gente entender devido à proposta do estudo de conhecimento aqui nosso, né? Então, só para a gente entender para onde eles estão, né? Tanto que eles estão andando, ou a velocidade que eles volitam também, né? Isso aí é interessante a gente saber, né? Perceber, né? Perceber. Espantado, Dimas falou, né? Hora que estava atravessando a região da estratosfera com a ionosfera, que tem intensos raios lunares, solares, ali, né? Mais forte. Que rio é esse? O Dimas falou. Tenho medo, não posso atravessá-lo, não posso. Mas ele fala assim, ó, o impulso inicial que o Jerônimo deu ali, que ele fez aquele halo magnético para com aquelas pessoas, era muito forte para sofrer para parar, né? Pro Dimas, por exemplo, dar conta de não falar, tenho medo e não vou. O fluxo magnético de Jerônimo era muito grande, né? E eles atravessaram, avançou e foi, até chegar na casa transitória Fabiano, onde Zenóbia recolheu todos nos braços carinhosos. Congregávamos todos nós nas missões socorristas, os enfermos e mais 6 amigos desses últimos, detentores de elevado conhecimento. Em pequena sala, posta à nossa disposição, Gotuso, por gentileza, né, por caridade, aplicou passes aos tutelados que receberam como crianças incapacitadas do julgamento. Adelaide e Fábio se mantinham atentos no fenômeno. Bom, amigos, Jerônimo falou, o concurso dessa noite não se destina à cura do corpo grosseiro, porque não é esse daí agora o momento.
Tentamos revigorar-vos o espírito, preparando-vos para o desligamento. Devo confessar-vos que, quando voltar ao corpo físico, vai ter uma piora muito grande no seu quadro, agravando-vos a tortura, porque remédio para a alma, na presente situação, intensifica os males da carne. Faz tudo o que vocês têm para fazer, já está acabando o tempo de vocês, resolvam os problemas, enfim, né? Preparai-vos, pois, para vir até nós. Solucionais os derradeiros problemas terrestres e confiai na providência divina. Deu um tempinho, permanecemos à vontade, conversávamos. O assistente foi rapidinho nas explicações, esclarecendo-nos que não adiantava, né? Aqui eles não estavam entendendo quase nada do que estava acontecendo. Não adianta ficar conversando um monte de coisa, né? Eles não iam absorver. Os companheiros recebiam parcialmente o alentador aviso, eram atingidos pelo socorro magnético positivo, mas as ideias que faziam dos acontecimentos, cada um, assim como acontece na Terra, cada um recebia de uma forma. Cada um conseguia absorver o conhecimento, o que o Jerônimo falava, de um jeito, né? Porque Cavalcante, que nem, ó, com a expressão ingênua do menino, chamou o André em particular, perguntou para ele se ele estava no paraíso, porque ele se sentia aliviado, feliz, que tinha uma alegria enorme no coração, né? Aqui não é o céu? Aí o André Luiz falou que ele não conseguia fazer ele se sentir diferente. Ele deve ter tentado explicar alguma coisa, né? Mas ele não conseguia, porque a pessoa... E 99% do nosso tempo é assim. A gente acredita no que a gente quer acreditar, a gente absorve o que a gente quer absorver, a gente interpreta da medida da nossa capacidade, qualquer situação que seja. A Albina, por exemplo, lembrava das cenas bíblicas em suas interpretações literais dos textos antigos. Depois de observar o nevoeiro exterior e entrar na casa transitória Fabiana, ele perguntou para o Luciana: essa daí é a casa do Senhor? Que está no capítulo 8 do livro dos Reis, em vista da nuvem de matéria densa que cercava a paisagem. Aí Adelaide e Fábio, que eram espíritas, entregavam-se à reserva feliz da oração. Mas Dimas, embriagado de felicidade pelo provisório alívio, abeirou-se curioso de Padre Hipólito e perguntou se aquele lugar ali seria alguma dependência venturosa de Marte, né? Enfim, aqui nota que o Dimas, se nós lembrarmos dos capítulos anteriores, Dimas era médium, né? Ele visualizava e tal. Não fala aqui, não deixa claro se ele não era espírita ou se ele era também espírita kardecista. Dá para entender que a Adelaide e o Fábio, Fábio tinha há 3 anos virado espírita kardecista, né? E a Adelaide sempre foi ali, desde quando ela estava no meio daquela situação, ela já montou aquele pouso ali, enfim, aquela situação das crianças, justamente com o cunho do espiritismo. Agora, Dimas não deixa claro se ele era espírita ou se era benzedor, né, alguma coisa assim, ou de um outro tipo de religião espiritualista, né, que não seja o espiritismo em si, né, seja Umbanda, enfim, qualquer coisa nesse sentido, né. Aí o Hipólito fala assim: não, aqui é a Terra mesmo, só que nós estamos muito longe dos outros planetas. Alguém tinha noção que aí, ó, 190 mil quilômetros, nós tínhamos atmosfera aqui, ó, de ainda 190 mil quilômetros aqui para cima, 190, enfim, não deixa claro aqui no nosso coisa, mas será que a gente teria a noção de que tem tanto... Que é isso aí mesmo, 190 mil quilômetros. A gente tinha noção que era isso tudo, a atmosfera, 190 mil quilômetros é distância, praticamente cortar o Brasil, enfim, nem vamos entrar aqui, dar volta na Terra. Hã? Até na Lua é mais da metade. Até na Lua é 300 mil quilômetros. Então,
200 mil, vamos dizer assim, 2/3 do caminho para a Lua. Né? Então, tal. Trocamos inteligente olhar, né, entre Hipólito e André Luiz. Antes de nossas considerações, talvez desnecessárias, Jerônimo interveio dizendo assim, ó, o plano impressivo da mente, olha aqui, ó como que ele fala, ó, que a mente é como se fosse uma impressora, como se fosse um lugar onde carimba alguma coisa, ó. O plano impressivo da mente grava as imagens dos preconceitos e dogmas religiosos com singular consistência. Isso daí não é só no religioso. Isso daí é para com pessoas, é para com situações, para com crenças do que eu acredito. Pode ser que todo mundo fala uma coisa de um jeito e eu acredito de outro. Eu vou continuar acreditando do jeito que eu quero acreditar, porque a impressão que deu na minha mente, os meus preceitos, a formação, é o que eu quero acreditar. E eu vejo o mundo pelo olho que eu quero ver. Tem pessoa que vê espírito e não acredita em espírito, né? Tem pessoa que vê a outra pessoa, não tem aquele pessoa que fala assim, mas a pessoa viu ele traindo e não acredita, conversa, não sei o quê. Enfim, por quê? Porque cada um acredita no que quer, devido a esses preceitos, ao que traz na mente, né? Dentro dele mesmo. A transformação obrigatória pelo desencarne reintegra a criatura, devolve à criatura o patrimônio das suas faculdades superiores. Ou seja, a gente consegue todos os nossos sentidos de volta quando a gente perde o corpo físico. O trabalho, porém, não pode ser brusco sob pena... O trabalho, no caso de desencarne, não pode ser brusco sob a pena de ocasionar desastres emocionais de graves consequências. É importante considerar a necessidade da medida, né? De ir com calma, preparar, faz uma palestra, dá um passe de reconforto e vai vários dias para desencarnar. E também, urge considerar a necessidade da medida e também da gradação. Porque pode ser que o período de perturbação para um espírito seja 1 hora, pode ser que seja 3 dias, pode ser que seja 5 dias. E tem espírito que não sabe que desencarnou até hoje, vai dizer, né? Há, contudo, observação valiosa a destacar. Como vemos, não é rotulagem externa que socorre os crentes as pessoas que creem, né? Nessas horas do desencarne. É justamente a sementeira do esforço próprio nos serviços de sabedoria e do amor. E isso daí sim que faz com que frutifique no instante correto, no instante oportuno, por meio ou de intercessões de outros espíritos trabalhadores que dão as suas horas em nome do outro, ou do esforço próprio, né? Ou de compensações espontâneas da lei, que manda entregar as respostas do céu a cada um segundo as suas obras. O desencarne de cada um vai ser de acordo com si mesmo, ou a menos que a gente tenha alguém muito bom lá para trabalhar por nós. E mesmo ele trabalhando, pode aliviar um pouquinho. Pode... aquele caso que a gente sempre fala. Chico Xavier tinha Emmanuel. Mas se tivesse Emmanuel, com Emmanuel do lado fica fácil. Qualquer um pode ter Emmanuel. A gente ouviria Emmanuel se a gente quisesse? Se ele estivesse do nosso lado? Então, muito provavelmente não, né? Muito provavelmente a gente não seguiria ele. Ele ia falar uma coisa e a gente ia fazer outra. Então, vem a intercessão, vem um espírito do bem para ajudar. Mas se a pessoa também não estiver preparada e não quiser ouvir nada do que aquele irmão está falando, vai sofrer do mesmo jeito, né? Então, a cada um segundo as suas obras. Todo lugar do universo pode ser convertido em santuário de luz eterna, desde que a execução dos serviços
dos divinos desígnios seja a alegria da nossa própria boa vontade, da nossa própria vontade, né? Devolvemos os enfermos na casa um de cada um. Fábio demonstrava infinito conforto no campo íntimo. Cavalcante acordou pensando em recorrer à Eucaristia logo pela manhã. E Dimas despertou junto com a esposa, falando: nossa, que sonho maravilhoso que eu tive. Vi perto de um rio muito lindo e brilhante, atravessei com auxílio de benfeitores invisíveis, chegando numa casa cheia de luz. Aí falou com a esposa dele: nossa, como que eu queria lembrar de tudo. Tenho a impressão que visitei um mundo feliz, recebendo ensinamentos de grande significação, mas eu não me lembro, né? A cabeça falha. A companheira mandou ele dormir, falou: descansa, está tranquilo, tudo certo. E acaba-se assim a primeira reunião de adestramento dos amigos que iriam desencarnar. Juntos de novo na instituição da Adelaide, Jerônimo mandou, né, todo mundo de volta à casa transitória de Fabiano para descansar um pouco ou para servir em outros setores, toda vez que a oportunidade do trabalho nos bafejasse com suas bênçãos. Ou seja, voltariam à casa transitória e se colocariam à disposição. Poderiam estar ou para descansar ou para trabalhar, né, se alguém necessitasse de alguma coisa ali, né? E é isso aí, encerramos o capítulo 12, que Jesus nos ilumine a todos. Semana que vem, no capítulo 13, o João começa o companheiro libertado. Muita paz a todos e uma ótima semana.